Capital e poder, você sabe, capital e poder não é aquilo que costumeiramente a gente associa às duas palavras. Capital e poder é capital, conhecimento, potencial, capacidade, aquilo que existe em nós que pode se transformar em algo melhor e nos fazer melhor, ou fazer o melhor para alguém. E o poder é a força de pegar esse talento, por exemplo, e transformá-lo em alguma coisa que faça bem a nós e principalmente aos outros. A arte tem tudo a ver com isso. O artista é alguém com capital imensurável, com a capacidade de mudança significativa para os outros e para si, interpretando através de uma obra aquilo que é o significado da existência, ou que nós temos, ou que gostaríamos de ter, ou que nos denuncia também. E hoje eu tenho a honra de conversar com Jorge Pedro Lemes. Jorge Pedro é uma pessoa que construiu a sua arte sem ter ciência e consciência que era artista, amigo. Mais do que nunca, conversar com um amigo é fundamental. Ele está aqui hoje no Capital e Poder. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Ô, Gilson, eu que agradeço. Vamos começar com o seguinte. Você é maringaense nato, você não é maringaense nato? Não sou maringaense nato. Eu nasci em Piabiru, aqui do lado, e viemos para cá, eu tinha 15 anos, faz 50 e alguns anos. E você veio como típico uma pessoa da região, você é uma pessoa da zona rural que veio para o mundo urbano? Eu vim... Não fazíamos parte da vida rural da cidade, né? Meu pai já era funcionário público, minha mãe... Né, Seus pais eram funcionários públicos? Era. Meu pai era oficial de justiça e minha mãe cuidava da hospedaria pública. Então você é filho de oficial de justiça? Filho de oficial de justiça. Filho único? Não, tenho uma irmã, Osana, que mora aqui também, em Maringá. Agora você era um homem que tinha uma carreira, construiu uma vida focada mais para o que não seria arte. Seria a vida de um homem do seu tempo. Você ia mexer com a questão agrícola, não era? Você estava ligado à questão agrária? Não estava. Minha mãe se casou, meu pai faleceu, eu era ainda menino, e minha mãe se casou novamente, eu era um adolescente, se casou com um construtor aqui de Maringá, né? O Seiji Ishikawa, era meu padrasto. E ele já tinha uma construtora, a construtora Colmeia, né? E a gente entrou caímos nesse meio aqui, né? De construção. Com a morte do seu pai, segundo o casamento da sua mãe, vocês vieram morar em Maringá. Exatamente. E aí, você sabe da minha história com relação a algumas construções que a gente faz, tem tudo a ver com esse passado, né? Agora, você não é uma pessoa que ficou só em Maringá, você circulou para outros lugares. Sim. Eu cheguei a morar em Mato Grosso, né? Em Cuiabá, Campinas. Tenho 2 filhos nascidos em Campinas, São Paulo. Né? Então dei uma circulada por aí, mas já faz 26 anos que sempre eu voltei. Sempre com construção? Não. Eu fui funcionário público também, não podia negar, né? Ah, é? Você resolveu seguir o caminho dos seus pais? O caminho dos meus pais. Eu passei num concurso público lá em Cuiabá, né? E fiquei lá. Para mexer com o quê? Eu era funcionário da Secretaria da Fazenda. Do Estado do Mato Grosso? Do Estado do Mato Grosso, Corria aquelas estradas de chão lá, de moto, de carro, fazendo o trabalho que tinha que fazer. O que é engraçado é que quem vira funcionário público, como seus pais, por exemplo, dificilmente deixa de ser funcionário público. Né? É raro os casos de alguém que abre mão. Exato. Você abriu? Eu fiz uma aposentadoria compulsória, saí com 40 e poucos anos e aí me dediquei ao trabalho da arte e junto com isso tive a honra de trabalhar com o Marcos Kenji, que me convidou para fazer a decoração das livrarias Bom Livro, né? E a partir daí os trabalhos foram sequentes, né? Depois a gente trabalhou na rede Água Doce de cachaçarias e fizemos 20 casas pelo Brasil. Porque você acabou mexendo com decoração no final das contas. Você Não, você faz ambientes por encomenda.
Na verdade, eu sempre tive uma parceria, por exemplo, Fabrício Lira, em São Paulo, era o arquiteto que assinava os projetos que a gente fazia aqui. A gente fazia todo o projeto. Certo. Às vezes da planta baixa até a decoração. Como é o caso aqui, por exemplo, Santo Bar, né, que a gente fez. O Farol Pizzaria, que não tem mais. O Farol Pizzaria, eu cheguei a fazer uma parte ali, né? E havia... Ali no Farol foi mais decorativo, né? Foi o Davi ali que fez toda a parte estrutural do Farol. E depois a reforma do Vandão, né? A reforma da cachaçaria daqui. Né? Quando e você fala de Cruz de Borgonha também você foi último. trabalhando em ambientes. Você vai trabalhando em ambientes. Então existe o arquiteto, aquele que vai fazer todo o projeto, ou você faz todo o projeto de decoração e ele assina. E ele assina. Exato. Agora tem o sócio, que é o Tarcísio que faz Ramos, junto com vocês. Faz tudo isso com a gente junto. E foi seu padrasto que te iniciou nisso, de uma certa forma? Foi. Ele queria que eu fizesse engenharia civil, como você viu naquele vídeo, né? Mas eu me recusei, não dei conta de fazer engenharia, larguei na metade. Por quê? Eu vendia calculadora científica e comprei solda. E comecei a soldar ferro com ferro e deu no que deu. Você largou a mão da calculadora? Isso, vendia. E resolveu. Você gosta da oficina, você gosta de fazer. Quando eu vendia a calculadora e a régua de cálculo, aí o mundo veio abaixo, né? Porque aí eu fui cuidar de comprar solda e aparelho de solda, estanho, essas coisas, né? Você sempre gostou disso? Aí foi um assinte contra o meu padrasto, né? A tua formação é o quê? Eu acabei fazendo 2 anos de engenharia civil, né? Depois, alguns anos depois, numa crise pessoal, fiz teologia, 5 anos, hebraico, grego, né? E terminei teologia, mas sempre na Secretaria da Fazenda, né? Tá, vamos lá, vamos entender isso aí. Então você tinha tudo para ser engenheiro? Tinha. Mas também tinha tudo para ser funcionário público e fazer isso. E de repente você vende as coisas de engenheiro para montar efetivamente uma oficina, mexer com coisas de manual. Isso, exato. E aí no meio do caminho você faz teologia. Isso. Me explica esse ser humano, porque se eu pensar aí, você tem 3, 4 pessoas diferentes nessa história. Como é que isso se resume num ser humano só? Como é que essa trajetória meio que vai para lá, vai para cá, vai para lá? Como é que é isso? Olha, eu acho que eu estava em busca da minha afirmação como artista, né? E qualquer coisa que eu começasse que negasse essa possibilidade, eu gostaria que fosse. Né? Porque você não queria ser artista? Eu não queria ser artista. Eu não gostava do Jorge artista. Eu achava que isso era uma bobagem. Porque eu acho que com o convívio com homens de trabalho pesado, né? Mais técnicos. Mais técnico e tal, eu me achava um vagabundo quando eu me inclinava para a arte, né? Então eu virava uma espécie de decorador, mas assim... muito, com remorso. Com remorso, muito timidamente, né? Eu não assumia a questão de que eu fazia arte desde criança e aprendi a desenhar. Você fazia isso desde criança? Aprendi a desenhar com manuais técnicos de desenho antes de começar a ler. Meu pai percebeu, com 5 anos, ele começou a me empurrar manuais de desenho e eu comecei a absorver aquilo. Seu pai apoiava a ideia de você? Seu pai, o biológico, apoiava. Ele achava muito interessante a inclinação que eu tinha para isso. E ele tinha muita habilidade manual também. Aí você acha que o segundo casamento da sua mãe já te tirou desse mundo? Tirou desse mundo, mas me pôs na construção no final, né? Complementou uma coisa que você, de certa forma... Eu não queria ser engenheiro. Eu queria ser ou arquiteto, né? Ou artista plástico. Mas todas essas duas coisas na minha geração era meio maldito. Você tinha que ser engenheiro, advogado ou médico. Todo mundo te olhava meio com suspeita, artista. Artista. Esse cara tá querendo vagabundear. Isso. Né? Boa coisa não é. Boa coisa não é. E aí, então, eu negava sempre isso. E o mais interessante, que quem me tirou eu fazia quadros e esculturas e assinava com outros nomes. Um deles era Franz Ost. Quem me tirou do pseudônimo foi o Arthur Molina.
né? Depois de 6 anos de psicanálise com ele, ele falou, faz uma obra para mim. Eu fiz e assinei, Jorge Pedro. Ele falou, você está de alta. Você conseguiu firmar o seu nome como artista aqui, ó. Você assinou. Esse conflito te acompanhou por muito tempo, então? Muito tempo. Até faz uns 26 anos, 27 anos que você superou que eu isso. comecei a assinar meu nome nas obras que eu produzia. Você acredita que essa angústia de ser artista e não querer impediu muita coisa que já poderia ter acontecido antes? O artista poderia ter ido mais longe se ele tivesse aceito que era artista? Não. 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 Eu acho que... Você fala com muita firmeza, por que não? É porque eu acho que o tipo de arte que eu produzo, ela vem da angústia, ela vem dos desencontros, né? Ela não vem de uma alegria de viver, né? Ela não então, essa vem... tua experiência foi uma matéria-prima um pouco. Exato. O processo academicista ia matar a arte que eu produzo hoje. Então, essa arte chegou no tempo certo. Chegou no tempo certo, do jeito certo. Depois que você assume ser artista, você é um artista com uma coisa fantástica, com os teus trabalhos, acho assim, sou apaixonado. Então a gente tem que deixar claro que Obrigado. A tua arte é uma produção de reinterpretação do que é a essência humana. E aí agora eu entendo um pouco melhor ela conversando com você, porque é o conflito do humano com a máquina. Sim. Né? É o conflito do que é do técnico, do racional, do que tem que funcionar, com aquele que se às vezes resiste e se nega a ser só isso, né? Isso é uma geração inteira, você calcula, que tenha vivido isso que você viveu? É algo que as pessoas se identificam e falam, caramba, eu sei do que você está falando. Eu acho que sim. Acho que muita gente... como eu falo naquele vídeo que você viu, a gente nasce programado. Nasce programado para ter uma religião, né? Às vezes, graças a Deus. Às vezes nem tanto. E muitos de nós nascem programados para ter uma profissão também, né? Induzida pelos pais, né? Proporcionada pelos pais, patrocinada pelos pais. E pais projetam muito em cima de filhos. Isso, exato. Então, esse processo, né? Eu acho que aconteceu com muita gente da minha geração e de outras gerações também. Né? Meus filhos eu deixei que escolhesse, vai ser o que quiser ser. E todo mundo deu certo, agarrou no que queria ser e foi. Né? Mas nunca tive essa preocupação de dizer, você tem que fazer uma profissão que te dê uma rentabilidade, parará. Não, faz o que quiser. Tem que se realizar no que você está fazendo. Tem que se realizar no que você faz. Essa é a primeira coisa. Agora, você é uma pessoa também que teve que ter sensibilidade para poder produzir isso, né? E a sensibilidade é um potencial que nem sempre é reconhecido, como você mesmo falou. Né? De você conviver com as pessoas, entender um pouco o mundo que está vivendo, a essência das pessoas e transformar aquilo numa obra, fazer uma leitura dessas pessoas. E você obteve sucesso nisso. Né? Ou seja, por mais que a gente, às vezes, você resistiu em ser artista, nem todo mundo que gostaria de ser é artista. Quando que você descobriu que a sua arte valia a pena? Que ela era muito mais do que simplesmente o que você era, mas é algo que as pessoas gostavam do que você é? Olha, aos 44 eu resolvi fazer jornalismo. Pô, então você também foi meio engenheiro, teólogo e resolveu fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo, 4 anos ali na faculdade de Maringá. Você é jornalista também? Sou. Oh, que legal. E aí? E aí, fazendo jornalismo, eu encontrei assim como na teologia, a bagagem, né, filosófica da profissão é muito importante, né? O conhecimento geral desses conhecimentos que você adquire, né? Através da análise do que já foi feito pela humanidade. Né? Certo. Então, no jornalismo, eu fiquei muito impressionado com a semiótica. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em semiótica. E fiz uma especialização, né, em semiótica. Quando eu conheci a semiótica, eu descobri um outro mundo para o meu trabalho. E comecei a aplicar a semiótica no que eu produzia. Dali em diante, eu comecei a ver esses caminhos do olhar,
dimensões, né? Então você descobriu mensagens em lugares que as pessoas não sabiam. Fibonacci, etc. Eu peguei todo esse conteúdo e joguei na arte, né? Aí eu comecei a ganhar campo na arte e na própria visão dos lugares que eu produzia. Então eu sabia por onde ia percorrer o olhar e fazia uma análise prévia do público-alvo desses lugares. Isso mudou minha vida. Você passou a conhecer um pouco mais o como expressar e como as pessoas poderiam olhar aquilo que você queria expressar. Exato. É aí que veio os ambientes, é aí que você começou a manipular o ambiente para que as pessoas tivessem uma dimensão disso. Aí eu peguei toda a minha formação da cultura japonesa, que era o seu padrasto, né? E apliquei nessa mesma arte. Eu fui colocando conteúdo nela daquilo que eu não sabia que era uma materialidade de conhecimento. Ou seja, realmente você não podia ter nascido antes. O artista tinha que ser desse jeito mesmo. Tinha que ser desse jeito mesmo. Porque agora eu entendi o porquê que você passou por uma área técnica, foi para teologia, foi para o jornalismo e depois virou esse artista que você é. Sim, acho que tudo tem um tempo, né? Agora, quando é que as pessoas passaram a falar assim, pô, Jorge, esse negócio é bom mesmo, você é bom e tal? Olha, quem não acreditava na minha arte era eu, apesar de já ter algum sucesso. Eu sempre dizia que, para mim, a maior conquista que eu podia ter era a minha própria cidade. Ser reconhecido na minha cidade. Porque santo de casa não faz milagre. Verdade. Né? Então, quando eu saí para expor fora do Brasil, né, eu já tinha o reconhecimento da cidade de Maringá sobre o meu trabalho. Né? Então, mas eu tinha uma dúvida que eu expressava. Eu cheguei a falar isso várias vezes. Eu falei, eu não sei se sou artista ou se tenho muitos amigos. Confundir um pouco a admiração da sua arte com aquela coisa da amizade. Isso, eu achava que era assim, todo mundo, né, gosta, e como eu também faço os bares, essas coisas, então há um gosto pela minha arte, porque ela está inserida nesse espaço da cidade que as pessoas são meus amigos, gostam do meu trabalho, né? Até que eu fui participar de uma exposição em Piracicaba, onde o júri era internacional, né? Dois juízes eram americanos, né? E uma brasileira, Mali Vilas Boas, uma dona de galeria em São Paulo, que nunca tinha ouvido falar de Jorge Pedro na vida. Jorge Pedro? Eu fui lá. Né? Fui com um funcionário, um senhor que já é falecido, e levei os quadros. Eu estava na fase de cordas, instrumentos de cordas. E levei para lá minha ex-mulher, a Rivi, que fez a inscrição e deixou tudo prontinho para que eu levasse. Levei para lá. Chegando lá, deixei os quadros, voltei. Alguns dias depois, voltei para a exposição. Cheguei, não encontrei meus quadros na parede. Não estava. Nossa, o negócio é tão ruim que nem colocaram na parede. Era uma Bienal, bancado pela Votorantim e tal, né? E aí eu procurei meus trabalhos, não achei, né? Aí eu falei, seu Oswaldo estava comigo, trabalhava comigo. Eu falei, seu Oswaldo, vamos entrar naquele bar do outro lado ali, né? E nós estávamos dentro de um hall grande lá da cidade. E vamos entrar naquele bar, vamos tomar uma cerveja, mas ficava dentro do mesmo espaço. Para esquecer, porque tudo errado. Eu não passei no nível de corte. E aí começou o julgamento das obras, né? E aí foi. Tinha 30 premiações, né? Da 20ª. E você ali tomando uma cerveja. E nós ali. Eu não troquei de roupa. Eu estava sujo da viagem. Tava enfim. Um molambo ali, achando assim que era a pior das coisas. Aí, bom, depois de 29 premiações, né? Aí falou, agora a medalha de primeiro lugar na Bienal e no conjunto escultural, e falou meu nome. Eu ganhei uma medalha dupla, né? Da Bienal. O top do top. O top do top com 2 jurados americanos. E aquela jurada que boas nunca, que nem sabia se você sabia existia. quem eu era.
né? Aí eu falei, gente, eu sou artista. Porque... Eu sou o cara. Aí você começou a beber para comemorar. Não, e aí me chamaram. Eu já fui, né? E aí, como é que foi esse momento de você ir lá e ser premiado? Esse momento foi muito engraçado, porque tinha gente perguntando coisas em inglês, né? E aí eu me enrolei todo, mas me virei nos 30. Deu um... tal. Portunglês. Um portungrol. E foi embora. E foi. Né? Aí, nessa Bienal, eles me convidaram para expor em Nova York. Foi aí que você foi, até te perguntar isso, que você chegou a Nova York. Aí, depois de Nova York, daí a coisa mudou. Assim, né? Teve mais abertura. Tá, é isso que eu queria te perguntar. Quando você volta de um momento como esse, né, vamos pensar na exposição no Brasil, que você ganhou o prêmio máximo. Claro que depois você iria para Nova York. O que muda? Quando você pensa assim, você não pensa, você confirma que você é uma pessoa de sucesso. Que você não eram os amigos, não. Você é um cara bom. O que mudou? Eu acho que mudou a confiança de que você estava fazendo a coisa no caminho certo. Você resolveu aquela coisa lá atrás de que artista deixou de ser vagabundo? Isso, exato. Acho que é isso. Esses dias eu comentei com uma pessoa, eu não seria seu amigo se não tivesse matado meus dragões. Assim, há muitos dragões, né, no enfrentamento do nosso caminho. E esse era um grande, né? Eu estava me sentindo Alice. Não. Exagerou, mas tudo bem. Você pode. Né? Agora, como você realiza isso? País das Maravilhas. Tem muita gente hoje ainda, né, que talvez gostaria de produzir arte. Sim. E tem muita gente que ainda pensa dessa forma, que artista não é... se associa muito ao artista ganhar pouco. Né? Eu sei que você não é milionário, mas é um cara reconhecido. A satisfação sua hoje com o que você já construiu, tem como dimensionar ou não? Eu acho que... penso que você deixa algo escrito, né? Você deixa algo assinado. Né? Não precisa muito mais que isso, né? Você deixa um pouco da sua história ali registrada, através das coisas que você fez, né? E, sobretudo, reconhecer o valor do outro na nossa vida, né? Porque eu sempre fui um cara que gostou muito de trabalhar em equipe. E que eu recomendo para os artistas é assim, procura afinidade com outras pessoas que te ajudem a produzir a sua própria arte. A convivência com o ser humano. A convivência com o ser humano. Eu sozinho não faria nada, não conseguiria fazer nada. Mas eu tinha amigos e tinha amigos marceneiros, amigos mecânicos, né? Amigos eletricistas. Os amigos até mesmo de conversa. De conversa. Que te ajudam um monte a fazer, a pensar. Quando você é um cara que já pode assinar suas obras quando você fica amigo do psicanalista, né? É verdade. Você fala, pô, realmente eu sou bom. Né? O psicanalista te ajuda. O psicanalista te chama para beber junto, tudo muda. Para fechar, você tem hoje teu nome consolidado, você tem um trabalho reconhecido, você produz cada vez mais, suas obras são fantásticas, você tem uma vida construída em torno disso. Quer dizer, o seu nome será lembrado como um artista plástico. Jorge Pedro é um artista, tá, com um nome consolidado. E se você fosse resumir a trajetória que te levou até aqui, como é que você resumiria? Se a gente fosse falar assim para as pessoas, pô, mas qual é o grande obstáculo de um ser humano para chegar ao ponto de reconhecer do que ele é capaz, fazer o que ele é capaz e aceitar a sua capacidade, como você teve essa trajetória toda para aceitar isso e consolidar isso. Não vou falar para você dar manual, que eu não acredito nisso, nem sei, o segredo é... Mas se você fosse tentar explicar isso de uma forma resumida, como é que você resumiria essa trajetória? Eu diria... Deus me deu os materiais para construir as pontes, né? E Deus me deu amigos, gente que me ama. Deus me deu pessoas que criaram dificuldades, que fizeram eu me desafiar, né? Para
para ir e continuar, ter a coragem de continuar naquilo que eu acreditava, né? Eu acreditava na arte. Eu não acreditava que eu era artista. Bonito demais isso. Então, acho que chega a um ponto que você consegue harmonizar essas coisas, né? E eu, como um cristão, eu agradeço a Deus todos os dias, né? Porque me deixou viver até o tempo, né, que eu reconhecesse isso, né? Que é necessário batalhar, perseverar, ir atrás daquilo que você nem acredita. Como seu amigo acredito, afirmo que você já sabe, você realmente é um artista. Jorge Pedro, obrigado. Obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Agradeço. Obrigado pelo seu público também. Grande abraço. Capital e Poder hoje tentou, com o Jorge Pedro, mostrar que, às vezes, a trajetória, por mais árdua, desafiadora e que a gente consegue superar, nos leva a reconhecer quem nós somos. Talvez o maior obstáculo de reconhecer quem nós somos é a nossa própria resistência em aceitar isso. E pode ser que tenha um artista e uma vida inteira para se viver com aquilo que a gente é e às vezes resiste em reconhecer. Isso é o capital de um ser humano. Isso é o poder de um ser humano. Até o nosso próximo encontro.